existe desde a hora que Satanás foi expulso, ele veio com os anjos dele para cá e começou a provocar tudo que acontece hoje. Até um tempo atrás eu achava que era o livre-arbítrio de cada um, o cara fazia o errado e jogava a culpa em alguém. Mas depois de estudando muito, vendo, a conclusão foi mudada e realmente Satanás existe, ele está aí o tempo todo tentando fazer alguma coisa que atrapalhe o bom andamento da vida, o bom andamento de tudo com o mal. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil. Estamos aqui no Sevis, em São Paulo, para a 4ª temporada desse programa. 11 convidados especiais estão conosco aqui nessa série de estudos da Bíblia. E hoje vamos aprender sobre a origem do mal. Por que pessoas inocentes sofrem? Por que o mal chegou ao nosso planeta? Haverá uma solução para todos os dilemas que a humanidade está vivendo? Estas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. E vocês, como estão? Tudo bem? Fiquei sabendo que já caminharam pela manhã, alguns estão começando uma dieta líquida, alguns estão aí felizes com a alimentação natural. É verdade, Sheila? É? Todos vocês então estão prontos para mais uma manhã de gravações? Pois bem, hoje vamos aprender sobre um tema muito importante. Mas antes de começarmos o tema, nós sempre temos um hábito aqui. Qual é? Orar, a oração. E nós vamos convidar também os amigos de casa que agora se juntem a nós nesta oração para começarmos o estudo de hoje. Bondoso Deus e Pai, obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Abra nossa mente, nosso coração e que o professor Espírito Santo esteja em nosso meio, dando-nos sabedoria para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Pois bem, a cada programa temos conhecido melhor um dos nossos convidados. Na última semana nós vimos um pouquinho, foi do Igor, né? O Igor falou um pouquinho dos seus ancestrais, japoneses, tudo mais. E agora vamos conversar um pouquinho com o Damião. Damião, você trabalha com o que mesmo, Damião? Então, pastor, eu sou coaching e consultor. O que significa ser coach, Damião? Bom, coach é uma profissão que é muito difundida nos Estados Unidos e começou com o Tim Gatway, que ele era um treinador de tênis e ele descobriu que quando ele passava técnicas de tênis para os seus tenistas, eles tinham uma grande dificuldade em aplicar essas técnicas. E ele descobriu que se ele deixasse as pessoas jogassem tênis do jeito que eles achassem que deveriam jogar, eles sairiam melhor. Então daí ele extraiu essa terminologia coaching e hoje é muito difundida o profissional coach, que é o profissional que trabalha no desenvolvimento dos potenciais das pessoas em suas diversas áreas. Entendi. Então vocês trabalham os pontos fortes que a pessoa tem e não fica insistindo numa área que ela tem mais dificuldade. Exatamente. A gente fala que é potenciar os pontos fortes e fazer a manutenção dos pontos fracos. Excelente, viu? Seja bem-vindo, viu, Dom, ao nosso programa, viu? Você que é de Salto aqui em São Paulo, Isso, né? Perfeito. Tá joia. Muito obrigado. Pois bem, vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu queria até aproveitar, você que está em casa nos assistindo, você pode participar também do nosso programa e estudar junto com a gente os temas que o Bíblia Fácil apresenta. Nós temos uma linda revista, toda ela colorida com os temas que aqui estudamos. Se você solicitar essa revista agora para nós enviaremos gratuitamente para a sua casa através dos correios. Você poderá fazê-lo de duas maneiras: ligando para a gente no 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessando o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil, preenchendo ali o seu cadastro e enviaremos para a sua casa essa linda revista para você nos acompanhar. Todos já estão com suas Bíblias em mãos aí? Vamos então ao estudo de hoje e hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o tema a origem do mal. A grande questão é, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o ser humano para viver feliz e eternamente feliz.
Mas algo saiu de errado nesse plano divino. O plano de que o homem vivesse eternamente feliz, ele foi obstruído. Quando nós pensamos em Adão, como você imagina esse homem criado por Deus? Você imagina ele do tamanho que nós somos hoje? Ou imagina ele como um homem muito maior? O primeiro casal, como eram? Eu queria trazer uma curiosidade para você agora. Sabe que nós imaginamos que Adão, ao ser criado, ele era um gigante para os nossos dias? Dê uma olhadinha no que a Bíblia fala sobre um rei daqueles tempos bíblicos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, verso 11. Logo aí no terceiro livro da Bíblia, né? Ou melhor, no quinto, né? Livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus sobre um rei. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns, e eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura, pelo côvado comum? Sabe o que a Bíblia está dizendo sobre esse rei chamado Og? Que a cama dele possuía 9 côvados de comprimento. E que essa cama possuía cerca de 4 côvados de largura. Você já ouviu essa expressão côvado? O que ela significa? A expressão côvado significa a medida que normalmente as pessoas tinham do cotovelo à ponta dos dedos. Essa medida normalmente é atribuída a cerca de 45 a 50 centímetros. Se a cama desse rei tinha 9 côvados, nós estamos falando de uma cama de 4,5 metros de comprimento. Por que uma cama era tão grande assim? Porque nos tempos bíblicos haviam gigantes. E nós cremos também de que Adão não era diferente. Ao sair das mãos de Deus, tinha uma estatura, quem sabe com 4 metros de altura ou mais. Você já imaginou a que ponto a humanidade chegou? Eu pergunto, isso significa evolução? Estamos evoluindo? Ou de fato a humanidade, com o passar do tempo, está perdendo as habilidades naturais que Deus deu a todos nós? Então, eu gosto de pensar no primeiro casal como gigantes aos nossos olhos, perfeitos. E Deus os criou para viverem eternamente. Mas antes que eles pudessem ser eternos, receber vida eterna, uma prova foi dada a este casal. Deus havia criado um ambiente perfeito para o homem. E então Deus deu uma ordem. E esta ordem foi desobedecida. Como consequência da desobediência dessa ordem, o sofrimento chegou para a humanidade. E hoje nós temos tragédias todos os dias em nosso mundo. Você sabia que todos os dias morrem cerca de 150 mil pessoas? Todos os dias, 150 mil pessoas estão morrendo? E a morte é a consequência última desse ato de desobediência. Por isso eu queria convidar vocês a irmos agora para o livro de Gênesis, a abrir a sua Bíblia, e nós vamos entender o porquê desse sofrimento e o porquê da nossa história. Você sabe que o pecado teve entrada em nosso planeta através de Adão e Eva, mas o pecado não surgiu aí no nosso planeta. O pecado surgiu antes no céu. Um anjo criado por Deus foi o ser responsável pela origem do mal. A Bíblia tem 2 textos que falam sobre a história desse anjo. Uma criatura de Deus, perfeito, mas em algum momento da sua história, o orgulho e a vaidade se apoderaram do seu coração e ele tomou decisões, escolhas que para sempre mudariam a sua vida e a história do nosso planeta. Vamos ler um verso que vai nos ensinar sobre esse primeiro ser que pecou. Ezequiel, no capítulo 28, eu vou dar a página para vocês. Ezequiel, capítulo 28, na página 571 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas nós iremos ler Ezequiel no capítulo 28.
Nós lemos os versículos 14 em diante. Ezequiel 28, 14 em diante, na página 571 do Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, falando sobre este anjo, assim escreveu: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Você está percebendo essa linguagem que a Bíblia está usando? É claro que num sentido primário, o texto refere-se a um rei de Tiro, mas numa aplicação secundária, transcendental, esse profeta está falando da história do anjo criado por Deus antes da sua rebelião. E eu chamo a sua atenção para o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O versículo 15 disse: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então Deus criou esse anjo. Esse anjo era conhecido como anjo de luz. Daí vem a expressão Lúcifer. Só que o coração desse anjo tornou-se orgulhoso. E de uma forma inexplicável e ilógica, o pecado surgiu no ambiente perfeito. Existe um outro texto na Bíblia, agora do profeta Isaías, que nos ajuda a entender mais esse assunto. Volta a algumas páginas da sua Bíblia para o livro do profeta Isaías, no capítulo 14, página 476. Isaías 14, 12 a 14. Páginas 476 do Antigo Testamento. Assim o profeta diz, Isaías 14, 12 em diante: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Esse foi o sentimento desse anjo. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Damião, você tem uma pergunta? Tenho sim, pastor. Pastor, cronologicamente, para a gente entender, entre a criação do mundo, Adão e Eva, e essa, vamos dizer assim, essa rebelião de Lúcifer, cronologicamente, dá para a gente colocar isso cronologicamente? Sim. Os eventos que esses dois profetas estão descrevendo, eles são anteriores à criação do mundo. O mundo era apenas um projeto de Deus quando houve essa rebelião. Tanto é que depois esse anjo será expulso do céu e o pecado virá do céu e vai se instalar à terra. Mas esses incidentes envolvendo a rebelião são anteriores à criação do nosso planeta. Você percebeu então de que esse anjo quis ocupar a função que pertencia a Deus? Ele quis receber a adoração que é devida somente a Deus? O que aconteceu então com esse anjo? Uma vez que o céu foi contaminado pelo pecado, Deus precisava resolver o problema do pecado. Eu queria convidar você então para ler agora Apocalipse, o último livro da Bíblia. E aqui no capítulo 12, na página 207, bem no finalzinho da Bíblia, você que nos acompanha em casa, eu não sei qual é a paginação, mas leremos o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Olha o que diz João, o escritor do Apocalipse.
Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. O Apocalipse está dizendo de que após essa rebelião, Lúcifer foi expulso do céu. É claro que antes dessa expulsão, foram dadas a ele todas as chances que ele precisava. Foi oferecido a oportunidade a esse anjo de voltar atrás em sua rebelião. Porque Deus é assim, Deus é um Deus de misericórdia. Mas mesmo diante das possibilidades de arrependimento, de voltar atrás, ele optou por continuar em sua rebeldia. E mais que isso, ele conseguiu levar anjos dos céus nessa rebelião. E quando ele foi expulso, outros anjos foram expulsos do céu também. Sheila? Pastor, então assim, na batalha do céu, né, contra Lúcifer, e nessa rebelião, porque ele é tão mau, e por que Deus não exterminou logo no início? Né? Porque para que não viesse até os tempos de hoje isso influenciar a vida do ser humano. Entendi, Sheila. Muitas pessoas de fato têm esse questionamento. Por que quando o mal surgiu no universo, logo Deus não eliminou o mal pela raiz? A grande resposta que nós temos para essa pergunta é a seguinte: Deus criou seres inteligentes porque Ele não quer uma adoração obrigada. Ele quer uma adoração espontânea, voluntária. Todos nós fomos dotados de livre-arbítrio e podemos escolher adorá-lo ou não. Se Deus houvesse destruído esse anjo assim que ele pecou, os outros anjos passariam a servir a Deus por amor ou por temor. Os outros anjos não seriam levados a pensar assim: esse Deus é assim, quem não está do lado dele, ele elimina. Ou seja, ele não dá uma opção de escolha. Quem não quer ficar com ele, ele vai destruir. Então isso poderia colocar o caráter de Deus em jogo. O que fez Deus então? Deus resolveu pagar o preço. Deus permitiu que o mal amadurecesse e hoje no nosso planeta acontece isso. O mal está amadurecendo para que fique muito claro quem está certo no grande conflito entre o bem e o mal. Entendi. É certo que nós vamos colher as consequências dos atos que fazemos, mas todo ser humano, assim como os anjos, tem a liberdade de escolher quem eles querem amar e adorar, porque Deus não criou seres autômatos para obedecê-lo naturalmente, mas Ele criou seres que escolhessem adorá-lo. Por isso Ele optou por não destruir a Satanás. Neri? Pastor, uma dúvida. Esses anjos caídos juntos com Lúcifer já foram condenados ou eles ainda têm uma chance? Todos, quando foram expulsos do céu, eles já estavam condenados. Toda a chance de arrependimento para eles foi dada antes desse momento. Quando chega o momento de serem expulsos do céu, é porque não havia mais oportunidade de salvação para nenhum deles. Agora o que acontece? Esses anjos foram expulsos dos céus. E aonde eles foram habitar? Eles vieram tentar Adão e Eva em nosso planeta. Um planeta que recém havia sido criado, e Deus então permitiu que a tentação chegasse até Adão e Eva. Para quê? Para provar, para saber se esse homem e esta mulher, recém-criados por Deus, eram dignos da vida eterna. Então uma prova foi dada a Adão e Eva no Jardim do Éden. E nós vamos ler essa prova. Antes disso, porém, temos outra pergunta aqui. Então, quando Lúcifer foi expulso do céu com seus anjos, a terra não tinha sido criada ainda? Não. Não. Mas aqui no versículo 9, que nós já lemos de Apocalipse 12, fala que ele foi atirado para a terra. Que terra, então, seria essa? Nós temos que entender de que quando ele foi expulso do céu após o pecado, ele não teve lugar no céu onde estavam os anjos de Deus, mas Deus havia criado o universo todo. Agora, já para fazer a relação do céu com a terra, para começar a contar a história do planeta Terra, foi dito que ele veio para esse planeta. E por que na terra ele teve a chance de tentar Adão e Eva? Porque ele havia tentado
quem sabe de outras maneiras, outros mundos não caídos. Mas foi no nosso planeta que ele encontrou lugar. E a tentação teve oportunidade porque abriu-se uma brecha para o tentador. Na história de Adão e Eva no Jardim do Éden, nós começamos a perceber o estratagema que o diabo passaria a usar para enganar as pessoas. Deus havia feito uma única restrição a Adão e Eva. Essa restrição aparece aqui em Gênesis 2,15. Dê uma olhadinha para Gênesis 2,15 e veja qual foi a única restrição que Deus havia colocado. Deus diz assim em Gênesis 2,15 até o verso 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então Deus deu apenas uma ordem: não coma dessa árvore. Agora o que aconteceu? Eva afastou-se de Adão por um instante e viu-se próximo àquela árvore e começou a cobiçar esta árvore, a sua beleza, a aparência do fruto. Popularmente a gente fala de maçã, mas a Bíblia não diz qual é esse fruto. A Bíblia não descreve qual é esse fruto, só chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, enquanto ela estava próxima a esta árvore, o tentador se aproximou. E em Gênesis 3, nós temos a estratégia que o diabo usou para tentar Eva. Assim disse Satanás, olhe para o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E também deu a quem? Ao homem, ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, Eva não só participou do fruto, como ela também deu a Adão. E quando eles comeram do fruto, eles cometeram o pecado, a transgressão à lei divina. E agora o destino deles, como Deus havia dito, seria a morte. Igor, você tinha uma pergunta? Pastor, eu tenho uma dúvida a respeito de um texto na palavra que menciona um diálogo entre Satanás e Deus, quando ele iria tentar a Jó. Se em Apocalipse diz que Satanás foi lançado à terra, e aí em Jó a gente lê que ele estava tendo uma conversa com o Senhor Deus, ele ainda tem acesso ao céu? Muito boa a sua pergunta, viu? Nós vamos para um breve intervalo e assim que voltarmos responderemos essa pergunta e outras que temos sobre esse tema. Já já estaremos de volta. É a respeito de Adão e Eva. Aqui no capítulo 2 do Gênesis, em 15, está dizendo assim, no versículo 15, está: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus deu todas as explicações do fruto do mal para o Adão. Sim. E quem leva toda a culpa de ter comido a maçã, a suposta maçã, é Eva. E ela ainda não tinha sido feita por Deus, que depois que Deus veio fazê-la, que aqui tá, só depois é que fala sobre Eva, no 3. Então, onde está o ensinamento para Eva de que ela não poderia comer da fruta? Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre a origem do mal. No primeiro bloco nós terminamos com a pergunta do Igor, falando justamente sobre
Satanás vindo até o céu. E ele está perguntando, mas Satanás tinha acesso ao céu, uma vez que nós lemos em Apocalipse 12, 7, de que ele havia sido expulso? Bom, esse texto que você está mencionando, Igor, aparece em Jó capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Interessante que esses filhos de Deus aqui são outras criaturas de Deus que certamente habitam outros mundos. Parece-nos que havia um concílio no céu nessa ocasião e Satanás chega até esse concílio. Olha agora para o versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Parece que não está aqui em contradição. Primeiro o diabo é expulso do céu e agora em Jó ele aparece perante Deus no céu. Bom, nós temos que entender o seguinte: a expulsão de Satanás do céu, ela se deu logo após a sua rebelião. Ele conseguiu lugar nessa terra porque Adão e Eva cederam ao pecado e por usurpação ele tornou-se príncipe desse mundo. Só que mesmo estando aqui na terra, ele ainda tinha acesso ao céu até um dado momento da história. Quando que o acesso de Satanás foi definitivamente restringido do céu? Quando ficou patente para todo o universo o verdadeiro caráter de Satanás. Agora, que evento da história humana declarou explicitamente o caráter de Satanás? Nós só encontramos um evento na Bíblia que mostra isso: a morte do Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, incitado pelo próprio Satanás, os líderes judeus o levaram à condenação e à morte. Quando o príncipe do céu, quando Deus se encarna e passa por todo o sofrimento que ele passou nessa terra e é levado à cruz, ficou bem patente para o universo o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Agora que o caráter de Satanás foi exposto de uma maneira mais clara para todos os seres não caídos, Satanás não mais teria acesso ao céu. Então, até a cruz, ele teve acesso. E até a cruz, os anjos poderiam ainda ter uma dúvida se de fato ele tinha razão ou não nos seus argumentos. Mas a partir da morte do Filho de Deus, de tudo que o diabo tentou fazer com ele, de todo o sofrimento que ele carregou por causa do pecado que Lúcifer originou, ficou provado para o universo qual é o verdadeiro caráter de Satanás. Aí, Sheila, volta à sua pergunta. O mal estava maduro. Agora todo mundo viu o verdadeiro caráter de Satanás e viu o caráter de Deus, ao ele enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Hoje nós podemos servir a Deus não pelo temor da morte eterna ou do castigo. Nós podemos servir a Deus por amor, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós temos outra pergunta, Jair. Microfone, por favor. É a respeito de Adão e Eva. Aqui no capítulo 2 do Gênesis, em 15, está dizendo assim, no versículo 15, está: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus deu todas as explicações do fruto do mal para o Adão. Sim. E quem leva toda a culpa de ter comido a maçã, a suposta maçã, é Eva. E ela ainda não tinha sido feita por Deus, que depois que Deus veio fazê-la, que aqui tá, só depois é que fala sobre Eva, no 3. Então, onde está o ensinamento para Eva de que ela não poderia comer da fruta? Entendi. O capítulo 3 registra a queda, mas se você olhar o capítulo 2, 18, você já vai ter aí a formação da mulher, tá vendo? Então a mulher foi criada antes da queda. E ela recebeu de Deus as orientações. Tanto é que quando Satanás pergunta para Eva, o que foi que Deus disse para você? Que você não pode comer de nada? O que Eva responde? Não,
nós podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto a que se encontra no meio do jardim. Então, você está vendo que a Bíblia declara que Eva sabia da condição? Então, Deus colocou tanto para Adão quanto para Eva essa condição de não comer desse fruto proibido. Nós temos outra pergunta aqui. Complementando essa pergunta, né? Eva, ela tinha todas as orientações. Como nós, hoje, a gente sabe da verdade, mas mesmo assim a gente cai em tentação. Assim, por que é tão fácil cair em tentação e é tão difícil procurar Deus, achar a verdade? Por que é tão difícil, né? Se você olhar para Romanos, abre a sua Bíblia em Romanos, lá no Novo Testamento, você vai ter o apóstolo Paulo descrevendo a nossa natureza e a luta que o ser humano tem justamente para viver a vontade de Deus. Então, abra sua Bíblia em Romanos aí e vamos ler aqui alguns versos que nos ajudam a entender melhor esse tema. Página 126 do Novo Testamento, nós temos aí já Romanos. Olha o que Paulo vai nos explicar no capítulo 5, já na página 127. Romanos 5, verso 12. Paulo aqui vai fazer uma ligação da nossa situação com Adão. E aí eu volto na sua pergunta. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem aqui? Adão. E pelo pecado a morte. Também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, em Adão, a humanidade tornou-se pecadora. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Agora nós, quando nascemos, por causa do pecado de Adão, nós já nascemos com tendência ao pecado. É por isso que Davi, no Salmo 51, verso 5, vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe, ou em pecado eu nasci. Nós nascemos com tendência para o mal. Por que é tão difícil resistir à tentação? Porque nós já nascemos com essa tendência para o mal. Aí você poderia dizer assim, mas não é injusto por causa de Adão eu ter essa tendência para o mal? Bom, essa equação é equilibrada a partir do verso 17. Olhe Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. O que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio equilibrar o problema do pecado. Se é injusto que eu seja condenado porque já tenho tendência para o mal por causa de Adão, também não é justo que eu seja salvo sendo pecador. Mas por que eu posso ser salvo hoje mesmo sendo pecador? Porque alguém que nunca pecou morreu em meu lugar. Quem é este que nunca pecou? Jesus. Então, quando Cristo vem e morre sem nunca ter pecado, ele morreu uma morte que não era dele. Ele morreu uma morte substitutiva. Então, esta vida que ele tem de crédito, ele oferece a você. Se por um lado nós sofremos por causa do erro de Adão, por outro lado, nós temos a justiça divina e a graça de Deus por causa de Cristo. Por isso, Paulo compara Jesus como o segundo Adão. E ele veio então dar ao homem uma nova oportunidade. E nós temos a chance de agora fazer as escolhas certas e termos a recompensa e a vida eterna que nos foi prometida. Certo? Neri? É assim como Adão comeu do fruto da morte, né? A gente pode comer do fruto da vida também, né? Que é em Jesus. E esse fruto da vida que estava no Éden, ele um dia será oferecido para nós no céu. Uma das promessas do Apocalipse é essa, que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos participar do fruto da árvore da vida. Então, mais uma dúvida, pastor. A Bíblia menciona em algum lugar por que Deus colocou o fruto proibido lá no meio do jardim? A grande intenção divina foi, o ser humano foi criado, mas esse ser humano, ele pode ser integrado à família celestial? Ele é digno de confiança? Ele está disposto? Então um teste foi dado. Para quê? Para saber se esse homem
se submeteria a Deus ou não. Era um Perfeito. teste de fato. Eu posso dizer então que o livre-arbítrio nasceu aí, depois que o homem comeu do fruto proibido? Não aí, antes. Antes. Porque ele tinha a opção de comer ou não Ou não. comer. Então, antes de participar, ele já tinha um livre-arbítrio. E ele podia escolher. Certo? Tá certo. O que aconteceu então a partir daí? Vamos voltar nossos olhos para Gênesis capítulo 3 e entender o que aconteceu ao homem e à mulher após eles haverem participado do fruto. Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus nos ensina o seguinte, Gênesis 3, 7. Então abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva eles perceberam após o pecado? A nudez. Agora interessante, um detalhe que a Bíblia nos ensina. Eles perceberam que eles estavam nus. Essa palavra nus, em hebraico, ela tem aqui uma outra aparição no capítulo 3. E aqui no capítulo 3, ela só aparece mais uma vez. Aonde aparece essa palavra aí no capítulo 3? Ela vai aparecer no verso 1. Quando você lê Gênesis 3, verso 1, o que a Bíblia diz sobre a serpente? Diz aí que ela era a mais o quê? Sagaz de todos os animais. A expressão hebraica para sagaz é da mesma raiz que a expressão nu. O que isso ensina para mim e para você? O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas a partir do fruto proibido, eles ficaram iguais a quem? A Satanás. Por quê? Por causa do pecado. Eles já eram iguais a Deus e o diabo os iludiu dizendo, se você come do fruto, você vai ser como Deus. Mas eles já eram como Deus. E ao participarem do fruto, desobedecendo a clara orientação divina, eles se tornaram iguais a Satanás. E para cobrir agora esse pecado, eles fizeram vestes de folhas de figueira. Estas vestes simbolizam a justiça humana, a justiça própria. O homem tentando resolver o problema do pecado sozinho. E quando Deus chega no jardim, na viração do dia, ao pôr-se o sol, ele chama pelo homem e diz, Adão, onde estás? E o homem diz assim, eu tive medo e me escondi. Por que você se escondeu? Você por acaso comeu do fruto que eu disse para você não comer? E ele vai colocar a culpa em quem? Em Eva. Eva põe a culpa na serpente. Ou seja, o pecado sempre quer uma desculpa. Sempre se procura desculpar o pecado. Mas Deus tinha uma solução. O primeiro casal foi expulso do jardim por causa desse pecado. Mas Deus não os abandonaria lá fora. Deus tinha uma solução. E a solução aparece aqui em Gênesis 3, verso 21. Olha o que diz o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em lugar daquelas vestes de folhas de figueira, Deus fez uma veste de pele de animal. Agora, para que essa veste pudesse ser confeccionada, o que teve que acontecer? Um sacrifício. A morte de um animal. Logo, a primeira morte no Éden foi provocada por causa do pecado e a pele desse animal foi usada para cobrir a pecaminosidade e a nudez do homem. Isso ensina salvação pela graça. Da mesma forma, o pecador, ele não tem desculpas diante de Deus, mas o manto da justiça de Cristo, a quem aquele animal simbolizava, é o que cobre o nosso pecado. E a partir desse momento, para que Adão e Eva pudessem ter uma segunda chance,
um plano divino foi dado ao homem e à mulher. Qual seria esse plano? Eles foram expulsos do jardim e Deus fez uma promessa para eles. E essa promessa aparece aqui em Gênesis 3, verso 15. Olha o que diz o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus disse para a serpente, para Eva? Eu vou colocar inimizade entre vocês. E um dia, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. O descendente da mulher é Cristo. Mas um dia, o descendente da mulher, que é Cristo, vai esmagar a sua cabeça. Em que momento Satanás conseguiu ferir a Cristo? Uma ferida no calcanhar não é uma ferida que leva à morte. Esse evento aconteceu na cruz do Calvário. Porque ainda que Jesus tenha morrido, como vimos na última semana, na sua natureza humana, ele ressuscitou. Aí foi a ferida no calcanhar. Agora, quando esse Cristo vai esmagar a cabeça da serpente? Essa profecia, ela vai acontecer em 3 momentos. Na cruz foi o primeiro ato. Quando Cristo voltar, será o segundo ato. E quando ele voltar novamente, depois de 1000 anos, será o terceiro ato. É isso que a Bíblia ensina. Quando Cristo morre na cruz, ficou declarado de que o diabo estava errado e o seu reino eternamente perdido. Quando ele voltar agora em nossos dias em glória e majestade, diz Apocalipse 20, de que Satanás será aprisionado. E 1000 anos depois, Cristo voltará à terra com todos os salvos e Satanás será então destruído. Então, o esmagar a cabeça da serpente vai acontecer em 3 atos. O primeiro ato já aconteceu. Jesus foi vitorioso na cruz. O segundo ato nós aguardamos e o terceiro será 1000 anos depois. O certo é de que Deus instituiu um sistema sacrificial para ensinar o Evangelho para Adão e Eva e a forma como eles deveriam ser salvos. E deu uma ordem. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 25, e olhe para o versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Logo aí o segundo livro da Bíblia. Assim foi a ordem de Deus a Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar aonde? No meio deles. Verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que foi te mostrado no monte. Então Deus disse assim para Moisés: Moisés, me construa um santuário. Nesse santuário que foi construído, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, deveria morrer um cordeirinho. E todos os animais que eram oferecidos no Antigo Testamento, eles apontavam para quem? Para Cristo. Então, como que Adão e Eva passou a ter direito ao perdão? Quando eles pecavam, eles traziam um cordeirinho até o santuário ou diante de um altar e ali confessavam o seu pecado. O pecado simbolicamente passava para o animal e esse animal tinha que morrer. Ou seja, um animal inocente morria no meu lugar. Esse cordeirinho inocente representa que um dia o Filho de Deus virá morrer em meu lugar. Isto era o Evangelho em símbolos no Antigo Testamento. Um outro detalhe impressionante. Nós não sabemos quanto tempo Adão viveu no Jardim do Éden antes do pecado. Mas após a sua expulsão, vieram os filhos. O primeiro deles foi Caim, depois Abel, depois Sete e outros mais. Adão viveu ao todo 930 anos. E durante todos esses anos, Adão trazia os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para bem perto de onde estava o jardim.
de onde ele havia sido expulso, e Deus havia colocado um anjo protegendo o jardim, segundo o capítulo 3 de Gênesis. E ali Adão contava a história de como foi a vida lá dentro antes do pecado. E do ato que eles cometeram, da expulsão do jardim e da promessa de que um dia o Messias viria para levá-los de volta para o jardim. Amigos, todo o sofrimento que nós temos hoje, tudo que o ser humano sofre, é por causa do pecado, que se originou no céu e foi transferido para a terra, por causa da aceitação da tentação de Adão e Eva. E hoje, nós somos tentados todos os dias, mas o mal está com seus dias contados. Porque a promessa da volta de Cristo, e Ele virá, Ele já veio para corrigir o erro do homem e dar ao homem uma segunda chance. Agora Ele voltará a segunda vez para nos livrar definitivamente do pecado. Na primeira vinda, Cristo nos libertou do poder do pecado. Na segunda vinda, Ele vai nos libertar da presença do pecado. E essa inclinação que nós temos hoje para fazer o que é mal, ela deixará de existir por ocasião da volta de Cristo. Por isso, você que nos assiste agora, não é maravilhoso saber que, a despeito dos nossos pecados, existe um plano bem elaborado para que a graça de Deus nos alcance? Uma segunda chance hoje nos é oferecida. Nós podemos, pela graça dele, ter vida santa. A nossa pecaminosidade pode ser substituída pela santidade dele, se nós tão somente o aceitarmos. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto ouviremos agora uma mensagem musical. entregar.
isso exatamente que Deus fez por todos nós. Ele esperou por nós. Ele espera por você. Espera por uma decisão sábia. Espera você colocar Ele como o único no seu coração. Espera que você entenda o plano da salvação que Ele elaborou para você. E quanto é importante hoje dizer sim para Jesus. Por isso, nós estamos tendo uma segunda chance. A nós é nos dada uma oportunidade. Em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E agora, nós podemos voltar à comunhão com Deus, como Adão tinha antes do pecado. Por isso, vamos abrir nosso coração a Ele e suplicar que Ele nos encha da graça e do amor dEle. E que um dia, quando Ele voltar, nós todos estejamos prontos para ir morar com Ele nos céus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor esperou por nós. E agora estamos tendo a oportunidade de conhecermos mais da Tua Palavra, dos Teus caminhos e da Tua vontade para a nossa vida. Portanto, bom Deus, nos abençoe e nos ajude. Ajuda-nos a andarmos em Teus caminhos, a fazermos a Tua vontade. E quando Tu voltares a esse mundo, permita-nos estarmos prontos para morar contigo. É o nosso desejo e oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Na semana que vem estaremos de volta para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Até lá e que Deus o abençoe.